Olá, amigos, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre a obesidade e os riscos que ela traz para as pessoas. E vamos debater também as novas regras para as cirurgias bariátricas. Para isso, convidamos o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em Pernambuco, Dr. José Câmara, que é cirurgião no Hospital Santa Joana, no Recife. Doutor, muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Fernando, agradeço a você e espero que eu possa contribuir e tirar dúvidas aí sobre essas questões que são tão importantes. Com certeza vai contribuir. Doutor, a obesidade é um problema sério, a gente sabe, né? No ano passado, 1 em cada 4 brasileiros estavam obesos, né? Como é que a gente está enfrentando esse problema em termos de Brasil? Fernando, a obesidade, como você bem falou, ela é um problema que, assim, ela atinge todas as faixas etárias, ela atinge homens, mulheres, todas as raças, e o que o mundo todo vê é que, de fato, ela vem crescendo. E o problema é que a obesidade, ela vem associada a várias outras doenças. Na realidade, a obesidade, ela é considerada uma doença. E ela, muitas vezes, além de muito estigma que se tem, muitos pacientes portadores da obesidade, eles sofrem muito estigma, muito preconceito. Eles têm também doenças que, de fato, podem comprometer a sua qualidade de vida e até o seu tempo de vida. Agora, muitas vezes a gente pensa que a obesidade é um problema mais de quem tem dinheiro, que se alimenta, come muito, né, e tem dinheiro para comprar muita comida. E essa não é a realidade, né? Se você vai nas comunidades mais pobres, você muitas vezes, às vezes até se surpreende de ver tanta gente obesa. Por que esse problema da obesidade não é um problema só de quem tem dinheiro? O problema, Fernanda, é que é o seguinte, a obesidade ela é multifatorial, ela tem várias causas. Só que, se a gente for lembrar até desses alimentos que hoje se fala tanto, esses alimentos chamados fit, né? Fitness, enfim, esses são alimentos que são bem caros. Se a gente for parar para lembrar, essas proteínas e outras coisas são super caras. E a população que tem uma condição socioeconômica inferior, eles muitas vezes se alimentam com produtos que são assim, com pouco valor nutricional e muito calórico. Então, assim, esse é um dos problemas. Além disso, muitas vezes as pessoas que têm uma condição socioeconômica mais baixa, elas têm dificuldade do ponto de vista de tempo para praticar uma atividade física, ou muitas vezes até o próprio conhecimento do que pode e o que não pode. Muitas vezes elas estão envolvidas no seu trabalho, na sua escola, etc. E muitas vezes não conseguem se exercitar ou não tem tempo para isso, ou não tem a facilidade, até porque isso também muitas vezes pode custar caro também, financeiramente falando. Quais seriam os principais fatores que contribuem para a obesidade? Bom, como a gente falou, ela é multifatorial, mas de uma forma geral, uma forma bem ampla, o tipo de alimento que a pessoa ingere, o tipo de comida que essas pessoas elas estão ingerindo. Se você come, por exemplo, uma quantidade muito grande de carboidratos, de massas, em detrimento a proteínas, por exemplo, se você não faz uma atividade física regular, se você tem hábitos nocivos, vamos chamar assim, uma ingesta alcoólica excessiva, hábitos de, por exemplo, tabagismo, né, o cigarro, esses são alguns dos fatores que contribuem de uma forma muito importante, mas existem vários outros fatores também. Sedentarismo também, né, contribui para a obesidade. Demais. A falta de atividade física, ela é um dos principais fatores. Ela não é o único, mas ela é um dos principais fatores. E como a gente vai falar daqui a pouco, outros meios que a gente pode usar para tratar a obesidade, eles têm que estar associados também com a prática de atividade física. E assim, esse é um dos fatores que contribui de forma bem importante. Até na pesquisa, me preparando para essa entrevista, eu li que um dos fatores é falta de sono. Eu até fiquei surpreso. Isso. A falta de sono, a pessoa vai engordar. Acontece mesmo da falta de sono contribuir para a obesidade? Acontece. O que acontece muitas vezes, Fernando, é o seguinte. Quem não dorme bem, e aí tem vários motivos para isso, no dia seguinte, normalmente, para ela se manter ativa, para ela se manter ligada, vamos chamar assim, ela muitas vezes vai procurar alimentos mais calóricos. E pense o seguinte, quando a gente não dorme bem, no outro dia a gente não tem disposição para fazer atividade física, não é assim? Muitas vezes você está cansado, você não consegue, você não tem aquela motivação. E para você ficar acordado, você vai procurar alimentos calóricos. Então, assim, vira uma coisa que uma coisa puxa a outra. Fora que, muitas vezes, isso aí, fazendo com que a pessoa contribua para a obesidade, a pessoa não dorme direito, porque
Uma das coisas que a gente pode falar é que uma das doenças associadas à obesidade é uma coisa chamada apneia do sono. Ela está muito ligada a isso. Então é o quê? O ar não passa direito, a gente não respira bem quando a gente está dormindo. Então a gente tem aquelas pausas respiratórias. Então isso acaba virando um ciclo vicioso. Você não dorme bem, no outro dia você come mal, você não se exercita, você vai ganhando peso, enfim, e as doenças vão aparecendo. Doutor, e por que tem gente que come pouco e engorda, enquanto que outras pessoas que não comem tanto, que seguem restrições alimentares, acabam engordando? Olha, se eu for ser bem específico, eu diria a você, essa é uma pergunta de milhões, tá? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, existem metabolismos diferentes. Cada pessoa tem um metabolismo, então tem uma genética própria. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala, você deu o exemplo da alimentação, tem pessoas que comem mais, outras menos, uns engordam, outras não. Até se a gente for falar, até, por exemplo, de medicação, tem pessoas que elas respondem de formas diferentes ao mesmo medicamento, a uma cirurgia. Então, assim, tem metabolismo, a gente chama de fenótipos, tem forma como a gente se apresenta, como o nosso corpo se apresenta. Então, cada pessoa tem o seu metabolismo. Agora, a obesidade, doutor, ela nunca vem sozinha, né? Ela sempre, a pessoa que está obesa está com outros problemas de saúde, as chamadas comorbidades. Né? Quais são as principais comorbidades da pessoa obesa? Fernando, hoje a gente já sabe que a presença de obesidade, ou seja, o excesso de gordura, mas a gente fala o excesso de tecido adiposo, ela está muito ligada à inflamação. Quem tem obesidade normalmente tem inflamação. O que é isso? O tecido adiposo, o tecido de gordura, ele libera na nossa corrente sanguínea alguns hormônios e algumas substâncias, dentre outras coisas, mas algumas dessas substâncias são substâncias inflamatórias. Então, quando a gente diz que quem tem obesidade tem inflamação, é isso. E isso vira meio que uma porta de entrada para várias outras doenças. Então, respondendo sua pergunta, a pressão alta, a diabetes, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, muitas vezes o refluxo está associado também, a doença do refluxo gastroesofágico, a presença de obesidade, ela aumentando a carga nas articulações, ela pode comprometer as articulações. Alguns tipos de câncer são descritos, pelo menos 13 tipos de câncer que são mais frequentes em pessoas que têm obesidade. E vários outros problemas, fora o lado emocional, muitas vezes está associado com algum grau de baixa autoestima, depressão, ansiedade. Então, assim, são as consequências, né? Isso, são várias doenças que estão associadas. Por isso que se compromete tanto a qualidade de vida. Uhum. Eu ia falar exatamente dessa coisa da qualidade de vida. Muitas vezes as pessoas têm dificuldades para fazer atividades do dia a dia por conta da obesidade. Muitas vezes sofrem desde a infância bullying, né? Isso. Que antigamente nem se falava bullying, mas hoje é o bullying, né? E na vida toda, né? Ao longo da vida toda está sempre sujeita, e isso contribui para aquilo que o senhor já falou, da baixa autoestima, né? A pessoa acaba ficando marcada com quase como um estigma, né? Isso. A questão é que essa doença chamada obesidade, ela é uma doença, né? Então é bom deixar isso bem claro. Há uma frase que se diz o seguinte, que a pessoa ela não é obesa porque ela come muito, mas ela come muito porque ela tem a doença obesidade. Então, assim, desde criança tem isso que você acabou de falar. Então, muitas crianças, isso é motivo de muitas vezes as crianças não quererem ir para a escola, de mudar de escola, isso atrapalha o rendimento. Então, assim, desde a infância tem todo esse estigma, né? E mesmo a gente adulto, a gente escuta muito isso aí, porque muita gente fala que para tratar a obesidade é só fechar a boca, é só entrar numa academia, mas não é bem assim. Hoje a gente sabe, a ciência mostra para a gente que não é bem isso. Muitas vezes é necessário algo a mais para tratar essa doença. Lembre que eu acabei de falar, ela trata, a gente não costuma dizer curou a obesidade, mas a gente trata, a gente controla. A gente falando dessas curas ou tratamentos, né? Um dos tratamentos que muita gente tem procurado hoje são essas injeções de emagrecimento. Elas trazem alguns riscos também, é um dos assuntos mais comentados hoje em dia, são essas, já existem até várias marcas, né? Vários medicamentos com essa mesma função. Elas trazem risco também? Olha, como tudo na medicina, né? As pesquisas, os estudos, eles vão evoluindo e as medicações, se você for comparar de 10, 15, 20 anos para cá, ela evoluiu muito. E, de fato, as medicações mais atuais, elas tentam simular hormônios que o nosso próprio organismo produz em condições normais. Então, essas canetinhas que se falam tanto hoje em dia,
Elas têm grandes benefícios, elas têm evoluído muito, mas como qualquer medicação, como qualquer remédio, elas também têm seus riscos. Então, assim, primeiro de tudo, ninguém deve comprar uma medicação dessa ou usar sem uma orientação médica adequada. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes a pessoa, uma amiga tomou, emagreceu, já indica para outra e acha que basta o conselho de um amigo para ir lá e comprar e tomar também. Pois é, esse é um perigo, assim, para qualquer medicação, não apenas para essas canetas, mas, assim, você tem que saber primeiro se a pessoa tem indicação daquilo. Cada pessoa, a gente falou agora há pouco que cada pessoa tem um metabolismo. Então, às vezes a medicação de uma pessoa não vai ser boa para outra pessoa, né? Então, primeiro saber se a pessoa tem indicação sim ou não. Depois, de onde vem essa medicação? Infelizmente, a gente tem escutado que pessoas têm trazido essas medicações de forma clandestina, etc. E você lembra que muitas dessas medicações têm que ser muito bem acondicionadas. Ou seja, não pode ser na temperatura ambiente, não pode... Então, tudo isso, no fim das contas, influencia muito. A gente está falando de canetinha, mas isso serve para outras coisas também. Então, assim, a gente sabe de muitos benefícios, de bons resultados que essas canetas têm trazido quando bem indicadas, em determinados graus de obesidade, mas, assim, elas também podem trazer riscos. Então, um dos riscos, por exemplo, é a hipoglicemia, a baixa da glicose do sangue. Isso pode ter consequências bem sérias. Outros efeitos colaterais que são mais comuns, tipo náusea, vômito, diarreia, constipação, tudo isso tem que ser muito bem lembrado. Muito bem, doutor. Vamos entrar agora na questão da cirurgia bariátrica especificamente, né? Em que casos a cirurgia bariátrica é indicada? Olha, a cirurgia bariátrica, ela já tem mais de 50 anos, de uma forma geral, né? Desde que se iniciou isso. E em 1991, os primeiros critérios foram estabelecidos e muitos planos de saúde ainda usam isso até hoje. Houve uma mudança recente, a gente pode falar sobre isso, mas de uma forma geral, o critério ele sempre se baseou em peso e altura. Com isso, eu calculo uma coisa chamada IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Exemplo, uma pessoa tem 100 quilos e tem 1,70 m de altura. Então, eu vou pegar os 100, eu vou dividir por 1,7, que é 1,7 metros, né? Esse resultado eu divido novamente pela altura. Então, é peso sobre a altura ao quadrado. Isso vai me dar um cálculo chamado IMC. Quando esse IMC ele dá mais que 30, a gente já diz que a pessoa tem obesidade, por esse cálculo. De 30 a 35 é um grau 1, de 35 a 40 é o grau 2, acima de 40 grau 3, acima de 50 grau 4 e por aí vai. Quando esse índice ele é acima de 40, ou seja, o paciente tem pelo menos uma obesidade do grau 3, já se indica a cirurgia porque se entende que é uma doença, obesidade avançada, mesmo que a pessoa diga, mas ele não toma medicação, as taxas são normais, eu não sinto nada, mas se entende que isso já é uma obesidade mais avançada. Então, esse é um caso de se indica a cirurgia. Quando é um grau menor de obesidade, tipo grau 2, ou seja, um IMC de 35 a 40, se a pessoa tiver pelo menos uma doença associada à obesidade, ou seja, uma comorbidade, a gente também indica a cirurgia. Quando é um grau 1, antes da nova resolução do Conselho Federal de Medicina, se indicava quando a pessoa tinha diabetes há pelo menos 2 anos sem um tratamento adequado e se ela tivesse de 30 a 70 anos. O que é que mudou? Uma das coisas que mudou é que agora nesse grau 1, se a pessoa tiver outras doenças, também poderá ser indicada. Exemplos, uma doença do refluxo gastroesofágico que já tinha uma indicação cirúrgica, a obesidade piora isso. Algumas doenças em que existe um acúmulo de gordura no fígado, já com algum comprometimento a mais, tipo inflamação, se indica a cirurgia. Algumas doenças cardíacas que têm já consequências. Enfim, aumentar doenças, por exemplo, do ponto de vista de artropatias, que a gente chama, osteoartrose grave, são condições em que se viu que tinha benefício fazer a cirurgia e não precisava se esperar esse paciente estar com um peso tão elevado para poder já se indicar. Muito bem, doutor, vamos falar mais sobre cirurgia bariátrica, né? Vou só fazer um rápido intervalo, você não saia daí, a gente volta já já. O Ponto de Vista está de volta. Hoje eu estou entrevistando o Dr. José Câmara, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica aqui no estado. Doutor, como é o acesso dos pacientes do SUS à cirurgia bariátrica?
Eles têm acesso fácil? A fila é muito grande? Qual a situação hoje? Fernando, no SUS e no privado, o paciente tem sim, ele tem acesso, ele tem direito. No SUS, a gente tem que seguir só todo o protocolo do SUS. Então, não é todo hospital que está preparado para fazer a cirurgia, mas a gente tem alguns hospitais aqui na região metropolitana de Recife que tem sim. Então, alguns exemplos. A gente tem o Hospital Agamenon Magalhães, a gente tem o IMIP, a gente tem o Hospital Oswaldo Cruz, o Hospital das Clínicas. São alguns dos hospitais que fazem. Geralmente, e a fila é muito grande nesses hospitais? A fila, infelizmente, assim, no SUS, ela é grande. O paciente, primeiro, ele vai tentar um tratamento clínico, que na realidade, antes de indicar a cirurgia bariátrica, se não é uma obesidade tão avançada, mas se existe a indicação, o tratamento clínico ele deve ser indicado e assim, ele deve ser tentado. Mas, geralmente, ele vai passar por um profissional, um endocrinologista, que é o clínico que cuida dessa parte, ou nutricionista, vai passar por um desses profissionais. Uma vez que o paciente tem a indicação da cirurgia, ele não está respondendo ao tratamento clínico, ele vai ser encaminhado. Geralmente acontece por unidade básica de saúde, é uma porta, ou por alguma outra, uma UPA, algo assim, e aí ele vai ser referenciado para um hospital terciário que realiza esse tipo de cirurgia. A partir de quantos quilos a pessoa tem a indicação de uma cirurgia bariátrica? Ou isso varia muito? Isso varia muito, porque, como a gente falou, a gente calcula o IMC, né? Então, por exemplo, um paciente, uma pessoa de 1,80 m, ele pode ter um peso que, para ele, que, comparado com uma pessoa de uma estatura menor, seja um peso adequado. Então, tudo vai se basear ainda muito nesse IMC, mas o que é mais recente, o que é mais moderno é que a gente tem que avaliar IMC, ou seja, o paciente tem que ter obesidade, mas a gente vai avaliar também se ele tem ou não alguma doença associada. Agora, doutor, recentemente as regras do Conselho Federal de Medicina para esse tipo de cirurgia, né, a cirurgia bariátrica, elas sofreram uma mudança, né? Essas mudanças são substanciais? Mudou muita coisa? O que é que pode falar um pouco aí dessas mudanças? Essas mudanças, Fernando, elas foram assim, ela foi atualizada. Muito estudo aconteceu desde que as primeiras orientações sobre a cirurgia, elas começaram. Então, essas orientações começaram lá em 1991, de lá para cá muita coisa aconteceu, muito estudo aconteceu, e se viu que muito paciente tinha benefício com a cirurgia, sem necessariamente estar com aquele peso tão elevado. Então, em 2022, por exemplo, já saiu um trabalho da Federação Internacional para a Cirurgia da Obesidade, já sugerindo mudanças. Ou seja, pacientes que tinham obesidade mais leve, ou seja, grau 1, e que tivessem algumas doenças específicas que tivessem sendo provocadas ou pioradas pela obesidade, já teriam benefícios. E aí o Conselho Federal de Medicina, avaliando tudo isso aí, todos esses trabalhos, sempre para poder o Conselho ele colocar novas normas, ele tem que estar baseado em muita literatura e muita ciência. Então, baseado nessas últimas mudanças, nesses últimos resultados de trabalhos, eles indicaram, de fato, teve algumas mudanças. O que é que mudou? Então, o primeiro é isso. Em algumas condições, algumas doenças, que a obesidade ela é mais leve, o paciente já teria benefício. Então, alguns exemplos. Um paciente diabético, esse já existia. Um paciente que seja diabético, que já esteja no início de uma lesão, por exemplo, renal, porque a diabetes, uma das coisas que ela provoca é um comprometimento de rim em algumas pessoas. Se isso for na fase inicial, essa pessoa, mesmo com obesidade mais leve, teria indicação. Algumas condições de doenças cardiovasculares, ela teria indicação. Problemas osteoarticulares mais graves, se ela tiver uma obesidade leve, ela também vai ter indicação. Doença do refluxo com indicação cirúrgica. Algumas condições que têm até indicações de transplante, ela teria indicação. A apneia do sono, a gente falou no início da entrevista, aquele caso em que o paciente ele tem uma condição em que a própria gordura acumulada nessa região faz com que o oxigênio não passe direito durante o período que ele deveria estar dormindo. Isso vai comprometendo com o passar do tempo a sua vida, a sua qualidade de vida. Então, quando existe essa apneia do sono grave, o paciente também tem indicação. Então, assim, algumas indicações foram reforçadas em obesidade mais leve. Alguma mudança com relação à idade também do paciente? Sim. A partir de que idade é possível fazer a cirurgia? Perfeito. Tirou-se o limite máximo de idade, porque você pode avaliar caso a caso. Antigamente, a gente falava em 60 anos, era uma pessoa idosa e se tinha muitas restrições. Hoje, você opera paciente com 65, 70 e até idade mais avançada, a depender da pessoa. Em relação à idade mínima,
A partir dos 16 anos, as indicações são mais ou menos as mesmas para uma pessoa que já tinha 18 anos. E hoje, adolescentes de 14 a 16 anos, se tiverem obesidade do grau 3 para cima, ou seja, um IMC acima de 40, e desde que haja uma concordância dos familiares, um bom entendimento dos familiares da equipe médica, também já se indica a cirurgia. Eu li sobre isso, eu achei 14 anos muito cedo para um adolescente de 14 anos já fazer uma cirurgia bariátrica. É ignorância minha? Veja, Fernando, são casos de exceção, né? Primeiro, precisa que a obesidade esteja avançada e muitas vezes, eu costumo dizer sempre o seguinte, a gente não precisa esperar que a obesidade fique muito, muito avançada para a gente indicar a cirurgia. Porque qualquer doença que eu trato numa fase mais inicial, eu sempre vou tender a ter um resultado melhor do que se ela avançar muito. As sequelas serão muito menores. A gente sabe também que quando uma criança ou adolescente ele tem obesidade, ele tem uma tendência maior a ser obesa lá no futuro, com todas aquelas consequências que a gente já falou. Então, 14 é jovem, é bem jovem, realmente é jovem. Mas aí a gente tem que avaliar todos os casos, tem que ser avaliado de forma individual. Se é uma obesidade mais avançada, que já está comprometendo a qualidade de vida daquele adolescente, se existe um entendimento da equipe, tudo sempre passa por uma equipe multidisciplinar. Essas decisões nunca são individuais. E aí a equipe concordou, os familiares concordaram, o paciente tem uma obesidade mais avançada, aí pode-se falar sobre isso. Segundo um levantamento da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, entre 2020 e 2024, foram quase 292 mil cirurgias em todo o país. Para mim, que sou leigo, eu fiquei espantado com esse número. Achei até um número assim, meio exagerado, porque são quase 300 mil cirurgias num período de 4 anos. Uhum. Mas conversando com o senhor antes da gente vir aqui, o senhor achou que não era um número tão expressivo assim. Olha, Fernando, dados mais atuais falam o seguinte, o Brasil hoje, ele opera mais ou menos 75 mil a 80 mil cirurgias por ano, Brasil. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, por ano, os Estados Unidos opera mais de 220, 230 mil por ano. Aí a gente pensa, é muita cirurgia? Olhando só esse número assim, absoluto é. Mas o que vários estudos mostram é que se a gente fosse avaliar todo mundo que teria benefício com a cirurgia, comparados com os que realmente operam, esse número é muito pequeno. Então, o dado que a gente tem hoje de literatura mundial é que em torno de 2%, 3% das pessoas que poderiam estar se beneficiando é que estão verdadeiramente se operando. Agora, doutor, a cirurgia bariátrica em si, ela mudou muito de 10 anos para cá, por exemplo? Ela hoje é menos invasiva do que era 10, 15 anos atrás? Sim, essa é uma boa pergunta. Olha, a cirurgia ela é considerada minimamente invasiva. O que é isso? Antigamente, há 20 anos atrás, se faziam, por exemplo, cirurgias com não só bariátrica, mas outras cirurgias também. Refluxo, vesícula, etc. Com aqueles cortes grandes no abdômen. Então, os pacientes, eles demoravam mais a se recuperar por conta de dor, restrição de andar. Então, eles tinham mais tendência a fazer infecções, a produzir líquidos que a gente chama de seroma, líquidos inflamatórios por conta do corte. Eles tinham mais facilidade de ter hérnias, doía mais, enfim. Hoje, as cirurgias são feitas através de pequenos furinhos. Eu falo hoje de uma forma geral, mas a gente sabe que tem lugares que ainda fazem dessa forma que a gente chamava cirurgia aberta, que é a cirurgia de grandes cortes. Mas assim, de uma forma geral, os grandes centros fazem cirurgias minimamente invasivas, ou seja, são pequenos furinhos que a gente vai fazer através de videolaparoscopia, que é aquela cirurgia em que a gente fica olhando para uma tela, usa pequenos instrumentos e através desses pequenos furinhos no abdômen a gente faz a cirurgia, ou através do que a gente chama de via robótica, que também são pequenos furinhos e que é o cirurgião quem opera, mas ele movimenta umas peças, umas pinçazinhas, e isso tudo é reproduzido dentro do abdômen da pessoa. Então, a cirurgia tornou-se muito menos agressiva, menos traumática. E, automaticamente, o paciente volta muito mais cedo para suas atividades. Por que algumas pessoas, doutor, fazem a cirurgia bariátrica e voltam a engordar? Muitas vezes a gente fica espantado até com a perda de peso que foi a cirurgia e, em pouco tempo, aquela pessoa volta a recuperar todo o peso que perdeu na cirurgia. Isso acontece, não sei se acontece muito, mas de vez em quando a gente ouve pessoas falando isso, né? De alguém que fez cirurgia bariátrica e recuperou o peso que tinha perdido. Tá. Fernando, olha só, os tratamentos que são indicados hoje para cirurgia, para obesidade,
Resumidamente, são dietas e atividade física, medicações, tratamentos endoscópicos e cirurgia, basicamente, grosseiramente falando. Desses tratamentos, a cirurgia bariátrica é considerada a mais efetiva para perder peso e para manter. Mas por que ela não é definitiva em todos os casos? Aliás, nenhum desses tratamentos é definitivo. Porque a obesidade é uma doença e é uma doença que a gente chama crônica, ou seja, é uma doença que a gente vai ter de conviver com ela para o resto da vida, mas ela pode ser controlada. Então, toda doença crônica tem que ter sempre um controle. Doença crônica, só para explicar um pouco, diferente de uma doença aguda, uma pneumonia é uma doença aguda. A pessoa pegou infecção, por exemplo, no pulmão, tratou, tomou um antibiótico, ficou bom. Pronto, isso é uma doença aguda. Doença crônica é aquela que pode acompanhar a pressão alta, é uma doença crônica, a diabetes, a obesidade. Então, quando eu falo em doença crônica, mesmo que eu use o melhor tratamento disponível, e de fato a cirurgia ela é considerada o melhor tratamento, eu preciso ter controle para o resto da vida, ou seja, eu tenho que mudar hábito de vida. Exemplo, alimentação, eu preciso mudar alguma coisa da minha alimentação se não estava boa. Eu preciso começar uma rotina de alguma atividade física, e essa atividade física, eu costumo dizer sempre, a melhor atividade física é a que você gosta, o importante é você fazer. Agora, quando a gente vai olhar os trabalhos, as atividades de musculação, por exemplo, são consideradas as mais eficazes. Que a musculação é muito importante porque essa coisa do músculo, há uma frase muito conhecida, assim, que algumas pessoas falam, que é músculo é vida. Então, a gente precisa de músculo para ter uma qualidade de vida. Então, quando eu faço a cirurgia, se eu mudo alguns hábitos de alimentação, se eu começo uma atividade física, eu preciso ver também, existem pacientes, Fernando, que eles têm algum tipo de compulsões ou até transtornos alimentares, que se não forem bem identificados antes da cirurgia, isso depois pode aparecer. Então, veja, envolve muita coisa, mas resumindo, se eu faço a cirurgia, se eu não sigo essas orientações, se eu não volto para as consultas com a equipe multidisciplinar, esse risco ele é maior. Doutor, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria perguntar ao senhor, em quanto tempo depois que faz a cirurgia, a pessoa volta a levar uma vida normal? Olha, como é que funciona hoje? Normalmente a cirurgia ela é feita, como eu falei, através de métodos minimamente invasivos, seja laparoscopia, seja via robótica. Isso aí tudo são pequenos furinhos no abdômen. Se a gente operar, por exemplo, de manhã, geralmente em torno de 2 horas depois, quando o paciente se recupera da anestesia, da cirurgia, ele volta para o quarto. 2 a 4 horas depois disso, ele já está sendo estimulado a caminhar no quarto e a começar a tomar aqueles copinhos, os líquidozinhos que ele vai tomar de pós-operatório. E em 24 horas, na média, vai ter alta. Isso varia de pessoa para pessoa, mas na média é isso. Dependendo do tipo de atividade que a pessoa exerça, por exemplo, se a pessoa trabalha de home office, se a pessoa trabalha no escritório, algo que não exige um esforço físico, um deslocamento muito grande, esse paciente com uma semana pode estar voltando, às vezes até menos. Se é uma atividade que exige um esforço maior, pelo menos 15 dias. E a depender desse esforço, se for algo muito pesado, esse tempo pode ser mais prolongado, mas cada caso tem que ser avaliado individualmente. Muito bem. Doutor José Câmara, muito obrigado pela entrevista, acho que foi muito esclarecedora. Eu agradeço mais uma vez aí o convite, espero poder ter tirado essas dúvidas e qualquer dúvida eu também lá nas redes sociais eu estou sempre falando alguma coisa aí sobre a cirurgia bariátrica. Muito obrigado e obrigado a você também que nos acompanhou, obrigado pela companhia. Até o próximo programa.